Hoje eu quero falar uma coisa interessante, gente. Quero falar algo que tem a ver com amizade e partilha. Jesus e os discípulos no capítulo 21 de João. E quando eu falo sobre isso, vem muita coisa na nossa mente, porque a gente sempre vai se alimentando da palavra. Uma coisa que está muito difícil nos dias atuais é justamente amizade e partilha. Sim, infelizmente eu tenho que chamar a sua atenção. A igreja está chegando na reta final. E quanto mais avança os dias, que se aproxima a volta do nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro amigo, que não é outra pessoa, é o Senhor Jesus, ele está nos dando vários sinais, das quais eu tenho que lhe chamar a atenção. E uma das coisas mais interessantes, sempre gosto do texto de João capítulo 21, que mostra o que é ser amigo, que mostra o que é de fato você ajudar, você trazer de volta o seu amigo, que você diz que é amigo, ao caminho correto, ao caminho certo. Interessante que no capítulo 21 tem vários argumentos que eu como pessoa e você também como pessoa poderia colocar em prática dizendo, poxa, mas ajudar um traidor, ajudar alguém que diz que ia comigo até o final, a reta final, que daria até a sua própria vida, gente. Poxa, ele é merecedor. E não só isso, são pontos que a gente como ser humano podemos ainda chamar a atenção dizendo, poxa, além de não cumprir com a sua palavra, sim, não cumpriu com a sua palavra, além de me negar, não foi nenhuma nem duas, mas foi 3 vezes, arrastou todos os discípulos, todos os companheiros, ainda uma velha profissão. Será que não lembrou que eu chamei para ser a pescador de homens e não retornar à velha profissão? São vários pontos que às vezes você não observa, ou talvez você não para pensar. Mas hoje eu repito, amizade e partilha hoje é uma coisa muito difícil, porque são raros aqueles que de fato você pode dizer, é meu amigo, é minha amiga. São coisas que às vezes você tem que saber até como lidar, ainda mais quando se fala em casa de oração. Nós que somos chamados, separados por Deus, dada a sua igreja, dentro de uma função ministerial, meu papai do céu, nós temos que ter realmente muita maturidade. E aqui, esse texto, se você me acompanhar, você vai ver quanta riqueza que vai me ensinar, que vai te ensinar o que é ser amigo. O que é de fato quando alguém diz ela ou ele é meu amigo. E aí, esta pessoa vai mostrar não nas palavras, mas na atitude, lado a lado. Porque, querido, nós todos somos igreja. Eu sempre falo nas lives, se você observar, eu falo casa de oração. Talvez nunca ninguém observou. Sempre eu estou dizendo, você na sua casa de oração, eu na casa de oração, nós na casa de oração. Por que eu falo isso? Porque o próprio Cristo falou algo fundamental sobre o que é uma casa de oração. E hoje os interesses estão muito acima daqueles que dizem que estão ensinando ou falando do reino de Deus. Interesses esses que são pessoais, que buscam ostentação, que buscam riqueza, que buscam sua própria glória, mas não apresenta a pessoa do Senhor Jesus. Vamos lá, você está agora mais que convidado a tomar um café com Deus, junto comigo, que é a palavra do Senhor. Meu bom dia ao pastor José Arcanjo, meu bom dia ao pastor Rogério Bueno, meu bom dia à bispa Noemi Simões, e cada um que assim eu puder, eu vou deixar no meu bom dia a todos vocês, ok? Que Deus abençoe. Já falo meus nobres amigos de Labuta, companheiro do Evangelho, que estamos aí na lida falando do Senhor Jesus, a todos aqueles que assim o Senhor nos apresentar, não deixe de comentar, não deixe de liberar uma palavra para este povo lindo que não é outro, é a igreja do Senhor Jesus. Queridos, eu começo dizendo o seguinte, o texto da qual hoje eu quero aqui proclamar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traz grandes lições das quais eu hoje, no período da madrugada, graças a Deus, fui despertado pelo Senhor Jesus, lembrando de uma história que também tem a ver com amizade. Amizade essa que selou entre pessoas que
um dia resolveu experimentar ou se afastar do lar, sabe, do seio da família. E já começou a vir na minha mente, eu já comecei a lembrar de várias coisas e acabei chegando no capítulo 21, que é incrível quando o Espírito Santo começa a trabalhar, mesmo você, sabe, ali se despertando, já pensando, eu tenho que meditar, eu tenho que me levantar, eu tenho que orar, e tudo isso acontece justamente conosco, porque nós somos incumbidos de falar do Evangelho. Aqui você tem que observar uma coisa. Observa esse primeiro ponto, que Pedro foi o único, eu digo, ele foi o único pescador que se atirou ao mar, separando-se dos demais discípulos. E deste modo, para quem não sabe aqui, no capítulo 21 de João, da qual nós hoje estamos pegando aqui a palavra, o evangelista, ele assinala a mudança de Pedro, que depois de negar repetidas vezes, de acordo com João, capítulo 18, os versículos 18, verso 17 e até os versos 25 e 27. Então, a gente vê aqui que na história da narrativa, Pedro nega Jesus. E quando você vai para o contexto, justamente no capítulo 20, se você vai pegando aqui, ou até mesmo você voltando, gente, voltando, você pega todos os correlatos, e você vai chegar um momento que o próprio Pedro, ele nega o próprio Cristo. Bom, eu estou dando as referências para que você possa me acompanhar. Agora, veja bem, já aconteceu algo interessante, porque Pedro, ele é o primeiro a se atirar, a mergulhar no mar. E aqui já mostra que já está acontecendo algo dentro do seu próprio coração. Agora, tem aqui uma coisa interessante, que eu penso dessa forma, por que que ele pula, por que que ele separa? Porque ao saber, é o Senhor, alguém sabe, prontamente falando, é o Senhor. Poxa vida, já mostra a necessidade, o próprio Pedro, em reconciliar-se com o Senhor. E alguns eruditos no assunto, alguns que vão muito mais além do que ter uma tradução em português, já busca as cópias do original. Para quem não sabe, original, de fato, alguns comentam, não se tem. O que se tem são cópias dos originais. Então, quando alguns especialistas, eles buscam trazer algum tipo de afirmação, o que eles afirmam? Eles afirmam que este gesto do discípulo Pedro é sinal da sua consciência do que? De pecador. Se você busca uma narrativa que está lá em Apocalipse, capítulo 3, por exemplo, verso 18 ou verso 19, você vai achar este conselho. Aconselho-te, comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas, para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. Recobra, numa outra versão diz, olha que interessante, recobra, pois, o fervor e converte-te. Apocalipse, capítulo 3, 18, 19, nessa versão, eu acho uma palavra muito forte, porque diz, recobra, pois o fervor e converte-te. Pois bem, este gesto, o gesto de quem? De Pedro, que foi o único que pulou, o único que saiu da barca, quem é que é o Senhor? Mergulhou. O gesto de se atirar ao mar indica algo para mim e para você, vai nos trazer agora uma lição. Sabe o que indica aqui? Indica também, para quem não sabe, gente, o batismo, onde a pessoa começa o quê? Uma nova vida, sepultando o seu passado e nascendo de novo. Como dizia Jesus a Nicodemos, no João capítulo 3, tá lembrado? O verso 4 ao 21. A rapidez, gente, a rapidez com qual Pedro age aqui é típico de sua conduta, para quem não sabe. Pode, por exemplo, até se comparar esta cena com aquela na qual Jesus caminha sobre o mar, lembrou? Narrado em Mateus. E ali Pedro também se mostra uma pessoa decidida, sim, decidida, e cheia de iniciativa, apesar do quê? De fraquejar. Fraquejar no quê? Na fé. Porque quando ele fraquejou na fé, ele começa a afundar nas águas e a gritar: Senhor,
Senhor, salva-me. Está lá, por exemplo, em Mateus 14, verso 29 ao 31. É muito interessante, porque depois de todos esses episódios aqui narrados, acontece uma coisa que às vezes ninguém para analisar. E aqui tem algo que me chamou demais a atenção. O que aconteceu? Gente, o banquete, meu Deus, este banquete de Jesus, porque não deixa de ser um banquete. Por que eu coloquei amizade e partilha? Jesus e seus discípulos em João capítulo 21. Porque agora, começa agora uma história que às vezes nós temos que entender. Se Jesus está no nosso meio, se Jesus faz parte de uma casa de oração, se Jesus de fato é o teu Senhor, meu Senhor, nosso Senhor, e se de fato nós se convertemos de verdade, porque nem todo mundo se converteu de verdade, eu tenho que deixar isso bem claro. Tem pessoas que na verdade estão ainda no caminho daquela parte emocional. Que lindo, que maravilhoso. Puxa, como Jesus é lindo, como ele faz, como ele deixou. Enfim, muita gente estava seguindo nessa pegada a Jesus. Desculpa usar essa expressão. Estava. Só que chegou um dia, Jesus deu um basta. Porque era muita gente, uma multidão, como eu vejo por aí. E no dia que ele soltou, de fato, uma palavra dura que mostrou quem de fato era convertido, quem não era, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia declara que todo mundo abandonou ele e deixou ele. E você está preocupado com alguma coisa de abandono? Você está preocupado em falar a verdade? Você tem que falar de fato a verdade. Quem ama a verdade, quem se mantém na verdade, não vai abandonar a verdade. Porque quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, se nós entrarmos no caminho de falar de fato o que Jesus de fato manda, você que é escolhido de Deus falar, não pense que você vai ter grandes amigos ou uma multidão de amigos. Não. Desculpa, eu tenho que ser muito realista. Inclusive até alguns que já carregam a Bíblia na mão e diz que tem algum título. Até essas pessoas podem até se afastar de você. Porque Jesus, sendo Jesus, o próprio Deus, declarou uma palavra e todo mundo abandonou, todo mundo foi embora. Por quê? Porque os interesses daquele povo, como hoje não é diferente, é só tudo fácil, tudo pronto, bênção pronta, né? Prosperidade, enfim. Mas na hora do negar-se a si, na hora de tomar a cruz, na hora de realmente mostrar que é convertido à palavra, muda-se tudo, querido. Então quem de fato se converteu ao Senhor, ao Evangelho, não abre mão do Senhor Jesus. Por quê? Porque luta pela sua salvação, luta contra o pecado. No final dessa história, a Bíblia é tão clara que Jesus, o próprio Jesus, vira para os seus discípulos. Ele não virou para a multidão. Ele não falou, ei, só um minuto, vai embora não, peraí, eu tenho algo para te dizer. Não. A Bíblia não vai falar isso. A Bíblia vai declarar que ele virou para os seus discípulos e perguntou. E perguntou. Fato que às vezes você tem que entender que a pergunta de Jesus não mudou. É para mim e para você até os dias atuais. E aí quem de novo aparece na cena, gente? Olha só que coisa interessante. E ele responde com toda a ousadia. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem que palavra de quê? Palavras de vida eterna. Então agora aqui, após a cena dessa pesca milagrosa, agora aqui vem uma outra pesca, a segunda pesca, né? E nessa segunda cena, aonde o próprio autor mostra Jesus convidando os seus discípulos a comerem peixe e pão. E a palavra é essa, a chave está aqui. Vinde comer. Meu Deus! Então em Apocalipse 21, se você quiser anotar o verso 12, na minha tradução, em outra tradução, diz o seguinte: Jesus lhe disse, vinde jantai. E nessa está dizendo, vinde comer. João 21, 12. Olha que coisa interessante. Você convida qualquer pessoa para adentrar o seu lar para comer? Tomar um café, tomar um lanche, jantar, almoçar com você? Qualquer pessoa? Pensa um pouco agora. Eu e a bispa convidamos pessoas que a gente tem um apreço, uma boa amizade, que nos faz bem, que de fato a gente sabe que essas pessoas nos amam como a gente ama, que é um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira. Você não coloca qualquer pessoa, me perdoe, me desculpe, porque eu sei que você não é hipócrita. O sangue de Jesus tem poder. Deus, olha, então expulsar toda a hipocrisia, mas eu não acredito aí, pastor Rogério. Você coloca qualquer pessoa no seu lar, meu querido amigo, esse daí é amigo meu de longa data. Nós era adolescente, se tornamos jovem, ele casa,
coisas que foi acontecendo na vida dele, na minha vida, lá de trás. E eu pergunto para ele, porque eu já conheço ele há um bom tempo. Será que ele colocaria, será, pastor Rogério, qualquer pessoa na sua casa, sem que você, de fato, viesse a conhecer essa pessoa, saber um pouco do caráter de ambas as pessoas, sendo, né, um homem e uma mulher, ou seja, marido, né, a sua esposa, até mesmo os filhos? Eu acredito que não. Pois bem, olha que coisa interessante. Aqui tem uma palavra que a gente não para pensar. Por quê? Porque ele diz isso e ele não fala para qualquer um. Ele fala, olha bem, vinde comer. Gente, esta cena aqui recorda uma outra narrativa. E essa narrativa, ela vai nos apontar para alguns, né, para 2 discípulos, vou até corrigir, para 2 discípulos, que nem nome tinha. Porém, se criou um laço tão forte, que é falado na Bíblia, discípulo de Emaús. Quando ressuscitado, quem? Jesus Cristo ressuscitado, parte o que com ele? Parte o pão. E não é em qualquer lugar, aqui está na praia. João 21. Mas agora aqui, a partilha, este pão, sabe, está agora acontecendo dentro do lar, dentro de um ambiente chamado casa, família. E aqui é tão interessante que os discípulos de Emaús, eles estavam em qual situação? Pega a situação agora desses discípulos que voltou à velha profissão, voltou a pescar a convite de Pedro, mas veja a situação dos 2 discípulos também. Porque o que estava no coração dele não era diferente, talvez, do coração dos discípulos. Mas aqui, o que mais sempre foi mais, colocou para fora, se expôs, foi Pedro. Então Pedro foi o primeiro que está agora aqui na cena de tudo. É ele pulando no mar, é ele sendo convidado, tendo uma palavra, sabe, de confronto, de cura, vou dizer, de libertação. Mas aqui, a narrativa dos 2 discípulos de Emaús, quando o ressuscitado parte o pão com os vocacionados, olha que palavra, com os vocacionados, Lucas capítulo 24, o verso 28 a seguir, os versículos seguintes, meu papai, tem em João capítulo 21, verso 10 e 11, olha bem o que eu vou falar, retoma o tema da cena anterior, isto é, a pesca milagrosa. E apresenta aqui, gente, a centralidade de Pedro, deixando em segundo plano seus companheiros. E o interessante ainda é observar a quantidade de peixes. 153 grandes peixes, João 21 e o verso 11. E esse número, gente, meu Deus do céu. Tem uma coisa interessante aqui. O que esse número vai assinalar? O que assinala para você e para mim? Esse número assinala o testemunho ocular do autor e indica futura e abundante pesca espiritual do discipulado. Por que eu não abro mão do discipulado? Porque até o dia de hoje, independente de quantidade, seja 1, 10, 1000, o que seja, o que Deus mandar eu fazer, eu tenho que fazer. Se Deus põe no meu coração, você vai evangelizar, discipular 1, 10 ou 12, que seja, eu vou fazer. Mas enquanto alguns acham que por ter um número tão grande está discipulando, opa, calma aí, você não está. Porque discipulado fala do quê? O que será que o discipulado fala? O discipulado fala de ter uma grande multidão, quer dizer que você consegue ao mesmo tempo ter convivência com todas essas pessoas? Não. Então você tem que formar discípulos, e não é fácil formar, nunca foi e nunca será, é uma vida inteira, e não quer dizer que lá na frente esse discípulo não vai se afastar de você. Pode se afastar, porque ninguém, às vezes, no momento vai falar para você que em algum momento, puxa vida, eu vou caminhar, mas eu não sei não, hein? Sei lá, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, 20, não sabemos, porque só Deus para trabalhar no coração desta pessoa. Está a prova do próprio Pedro e os discípulos. Poxa, o que eles viram, gente? São testemunho ocular de milagres, de sinais, de tanta coisa que o próprio Cristo fez. Mas eles não conseguiram entender a mensagem do Senhor Jesus. E no momento que era para eles estarem mais juntos, eles se afastaram. No momento que às vezes você fala, agora vai, agora eu tenho certeza que vamos remar junto comigo, agora eu tenho certeza que este barco, que esta rede que é a palavra, que é o evangelho, vão me ajudar a lançar, e não só lançar, vão me ajudar a lançar e ainda puxar. Olha aí, ó, discipulado. Então discipulado
Jesus, ele escolheu pessoas, mas ele escolheu essas pessoas e ele agora colocou em prática, dia a dia, coisas que era referente para que eles pudessem entender, coisas referentes ao reino de Deus, e levou aí cerca de 3 anos. 3 anos. Mesmo os 3 anos, quando Jesus se afastou no sentido físico, o que aconteceu? Está aqui o que aconteceu. Em vez de cumprir, em vez de fazer aquilo que ele pediu, mas ele não está aqui. Já que ele não está aqui, vou voltar à velha profissão, vou voltar a pescar. Se você também vai, eu também vou, porque imagina, eu não vou fazer sozinho. Se você não vai, eu não vou. Se você também não vai, eu não vou. Enfim, todos eles decidiram a não cumprir o que Jesus mais pediu a eles. E aí vem Jesus, meu Deus, ele entra em cena e traz uma coisa aqui que eu amo. Porque ele mostra o que de fato é compartilhar, não é só compartilhar, mas é demonstrar a verdadeira amizade, tá? Ele mesmo fala, eu não vos chamo mais de servo, eu não vou chamar vocês mais de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Preste atenção agora, olha só. Então, gente, é interessante aqui observar a quantidade de peixe, 153 grandes peixes, e esse número assinala o testemunho ocular do autor, indica a futura e abundante pesca espiritual do discipulado. Jesus, porém, disse a Pedro e Simão, não tenhas medo, doravante serás pescador de homens, como está lá em Lucas capítulo 5, verso 10, e segundo os próprios zoólogos antigos, nos mares ou dos mares, haviam 153 espécies de peixes conhecidas. E esse número, gente, também é misterioso por ser o resultado da soma de números de 1 a 17, para quem não sabe. Então você pega 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, mais 17, 153, indicando uma perfeição, 17 sendo igual, né, a 10 mais 7, que assinala deste modo o sucesso, gente, que sucesso? O sucesso da missão evangelizadora dos discípulos em seu alcance universal. Até a palavra, quando você busca no original grego, para quem não sabe, a palavra original grega vai trazer uma palavra que muita gente não gosta de falar. Mas eu falo, porque eu tenho entendimento que eu sou católico e apostólico. A palavra universal no original vai trazer a palavra católico. Para quem não sabe, estou te dando até essa para você começar a pensar. Então, quando você diz, por exemplo, que você é um católico apostólico, você já está dizendo para quem que tem entendimento que você segue a doutrina dos apóstolos. Você segue o mesmo ensinamento que o qual Jesus deixou para os apóstolos, que hoje todos nós, como igreja de Cristo, proclamamos e pregamos. Então muitas vezes é colocado uma coisa tão forte dentro de uma religiosidade que você fica bloqueado para qualquer ensino, qualquer orientação bíblica, trazendo algumas palavras do original. E alguns têm que compreender que sempre a sabedoria de Deus alcança principalmente aqueles que são humildes de cardia, no grego de coração. Só para você entender, quanto mais humilde você for em receber, em aprender, muito mais Jesus vai se revelar a você através da palavra. Não abra mão disso. Começa a abrir o teu coração, começa a deixar de Jesus falar profundamente ao seu coração. E digo mais a você, estou chegando lá, calma, estou chegando lá. Jesus agora, querido, aqui, depois dessa narrativa toda, mostrando desde o começo, nós estamos avançando até chegar à amizade e à partilha do próprio Cristo. Jesus, ele é o verbo, segundo a palavra, que se fez carne, João 1,14. Ele aqui é o personagem principal desta cena. Ele quem? Jesus Cristo. Ao longo do 4º evangelho, você sabia disso? Ao longo do 4º evangelho, sua missão agora aqui é revelar quem? É revelar Deus Pai. Vou repetir. A missão de Jesus aqui, no 4º evangelho, é revelar Deus Pai. Não posso fazer nada por mim, mas só aquilo que vejo o Pai fazer. Onde você acha isso? Você vai lá em João 5,19.
Ou ainda, quem vê, ou quem me vê, corrigindo, quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. Nesse texto, gente, a revelação é o próprio Jesus ressuscitado, reconhecido pelo discípulo que confessa, é o Senhor. Você pega o texto para você ver, João capítulo 21, ele diz, é o Senhor, 21 verso 7. E ele se revela. E essa revelação se estende e recebe uma conotação. E a conotação, para quem não sabe, tem a ver muitas vezes com uma linguagem que muitas vezes é comum para quem veio da igreja católica e apostólica romana. Lá eles dão esse termo, Eucaristia. Porém, nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos católico e apostólico, pega essa, já damos o nome da ceia do Senhor. Mudou? Aleluia! Mudou aí? Pegou? Então, eu usando o termo ceia do Senhor, eu não uso Santa Ceia, venho me corrigindo há muito tempo, porque nós saímos de Roma, estamos indo para Nova Jerusalém. Então eu não uso esse termo, porque quando você coloca muito santa ou santo, você vai enfatizar algumas coisas que vai te levar à religiosidade. Então eu uso o termo ceia do Senhor. Não estou dizendo que você tenha que usar. Estou mostrando que biblicamente, quando você entra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a seguir, você não vai achar lá o termo, né? O que eu recebi do Senhor, a santa ceia. Não, você não acha isso lá. O que eu recebi do Senhor na noite que ele foi traído. Tomou o pão. Você vai achar esse termo, está falando de ceia. Então, por isso que eu vou, de acordo com o que a própria Bíblia me orienta e me ensina, ok? Voltando aqui, eu estou dizendo aqui a você que esta revelação se estende e recebe uma conotação que vai nos levar à ceia do Senhor, aonde eu mostrei que eu poderia até usar o termo de Eucaristia. Quando Jesus aproxima-se, o que ele toma? Toma o que, gente? O que ele toma lá, gente? Toma o pão. Ele toma o pão e o distribui entre eles. João, se você for no 21, e se você vai no verso 13, olha o que diz no verso 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe. E semelhantemente, o que ele fez? O peixe. Você percebe? Então vai te levar agora para uma questão que nós vamos avançar para a amizade e a partilha. Meu Deus, como eu amo a palavra do Senhor. Como eu sou apaixonado em falar das coisas do reino de Deus. Como eu me sinto realizado como um querix da parte de Deus. Aquele que é chamado para proclamar as verdades do reino de Deus. Falar do Evangelho, falar de Gênesis e Apocalipse. Porque o tema central é Cristo, o ressuscitado. Amém? Gente, aqui vamos entrar agora para o fechamento do que eu venho falando. Amizade e a partilha. Percebe agora aqui que no desenvolver dos acontecimentos, um clima do que aconteceu ali. Que clima que se envolve, que desenrola, sabe, entre todos eles. Um clima de amizade. Entre Jesus e os discípulos. Estão todos à margem do lago, comendo pão e peixe assado nas brasas. João 21, verso 9. Pode-se dizer, querido, que estão agora num momento de quê? Confraternização e partilha. E este ambiente agora é o que eu mais peço a Deus que aconteça nas casas de oração. Principalmente da qual você faz parte, que eu faço parte, que todos os salvos em Cristo Jesus faz parte. Esta casa de oração não é outra casa. É aonde o próprio Espírito Santo ele habita. Não é a placa de uma igreja. A placa de qualquer igreja, sempre eu falo e vou falar, está ligada a um CNPJ, tem que se registrar. Qual é o nome desta organização? Mas agora eu estou dizendo sobre a casa de oração. E nesta casa de oração, que sou eu, que é você, olha só, pode-se dizer que estão num momento de confraternização e partilha. E este ambiente agora
é de fé e amizade, e é fundamental na ação evangelizadora, principalmente no serviço do qual eu e você estamos vocacionados. Ide, mas não é só ir, é ir e tem que fazer o quê? Fazer discípulo. E como se faz discípulo se não se cela uma verdadeira amizade? É aí que está. Então, quando você já deve ter estudado um monte de vezes, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Se não tem acordo, porque não tem uma verdadeira amizade. E se não tem uma verdadeira amizade, não vai ter um verdadeiro respeito. E não tendo esse respeito, você não tem como conviver com essa pessoa. Uma hora terá um desrespeito, até mesmo um atrito e muitas vezes uma discussão de baixo escalão. Um vai querer agredir o outro. Você está entendendo agora? Porque eu estou dizendo amizade, partilha. Gente, aqui eu digo mais a você. Pode-se traçar um paralelo entre o discurso sobre o pão da vida, que aparece na primeira parte do quarto evangelho, e as palavras de Jesus durante este banquete com os discípulos à beira, meu Deus, à beira do lago de Tiberíades, local onde havia multiplicado, sabe o quê? Sabe o que tinha se multiplicado aqui? 5, olha bem, os 5 pães e os 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. E como que eu vou dizer isso? Lá em João 6,11 diz o seguinte: tomou então Jesus os pães e depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixes, olha bem, como os peixes, tanto quantos queria. Agora no banquete, olha o paralelo, olha no banquete, ó. Aqui o discurso de Jesus sobre o pão da vida, que está lá em João 6,11. Agora, o banquete com Jesus, em João 21,13. Jesus aproxima-se e toma o pão e distribui entre eles. E fez o mesmo com o peixe. Meu Deus, agora veja bem, fica evidente o aceno para o que eu acabei de comentar, usando os 2 termos que muito se fala, a ceia do Senhor, ou então um momento quando se pode usar uma outra linguagem, que é um momento eucarístico. Oh, aleluia! Termos que a gente às vezes nem fala, mas apontando para Jesus Cristo ressuscitado, aonde eu uso muito essa palavra. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Jesus agora aqui apresenta algo aos seus amigos. E esse banquete de Jesus, o ressuscitado com os discípulos, depois da pesca milagrosa, vem algo aí que também você pode ainda buscar como eu, buscar fundamento muito mais até no livro de Lucas, porque também em Lucas os discípulos, gente, de Emaús reconhecem o Senhor Jesus. Em que momento que eles reconhecem Jesus? No momento da partilha, no momento da fração do pão, no momento que ele entrega o pão, no momento que ele se manifesta, eles agora ali, glória a Deus, reconhecem. E o que mais eu amo é que eles falam: poxa, não ardia, como está eu agora aqui, não ardia o teu coração quando você ouvia ele falar? Pensa nisso agora. Oh, você já percebeu quando a gente está com um amigo, pessoas que a gente ama, que a gente gosta, como fica o nosso coração, como muda o nosso semblante, como nasce um sorriso tão espontâneo? Pegou essa? Pois bem, você imagina quando o Espírito Santo se manifesta em você, quando ele toca em você, quando ele apresenta de fato, porque ele está aqui sempre para nos levar muito mais próximo ao Rei da Glória. Ele está nos preparando, ele está te preparando. Sim, haverá um grande banquete. Para quem não sabe, estou te apontando para lá já. Todos nós vamos chegar, sabe, nesse grande banquete, nesta mesa, nesta ceia, com o próprio Cordeiro de Deus. Ou se eu tivesse tempo, nós ia falar muita coisa, mas eu tenho que sempre tentar resumir. Olha que eu já estou um tempinho falando nesse café com Deus. Vamos então às conclusões, ao final do que eu estou mostrando para você, gente. A Lucas registra que no momento da fração, no momento da partilha, percebe-se agora, nestes evangelistas, em Lucas e também em João, agora um aceno apontando para a ceia do Senhor, nas últimas cenas de seus respectivos
seus respectivos evangelhos. Na beira do lago de Tiberíades, Jesus alimenta e sacia os discípulos, promovendo entre eles o que nós temos que pôr em prática, promovendo a comunhão entre todos. Comunhão acontece quando de fato há amizade, há respeito, há uma harmonia. Quando isso não acontece, não podemos dizer então que aí é uma casa de oração. Não. Desculpe, isso aí não é. Isso é um ajuntamento para qualquer outra coisa. Menos o ajuntamento de uma casa de oração, que conversa com Deus, que tem intimidade com Deus, que busca a presença de Deus, que se prostra em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É onde eu quero te chamar a atenção, meu querido. Na beira do lago, gente, de Tiberíades. Jesus agora, sabe? Jesus alimenta, sacia os discípulos, promovendo a comunhão entre todos eles. E eu digo mais, e ele mesmo, ele toma o pão, distribui entre eles, e fez o mesmo com o peixe, João 21:13. Esta celebração, meu Deus, à margens do lago, ou do lago, lugar da missão, que assinala agora um compromisso dos discípulos com Jesus, se torna uma ocasião fecunda, gente, fecunda, para a experiência da partilha, da comunhão, intimidade com o ressuscitado, que confirma na missão. Gente, tudo isso está mostrando para mim e para você que muitas vezes o que você tem recebido, você tem deixado de compartilhar. Você tem deixado. Deus te dá revelação, Deus te dá conhecimento, sabe, de tesouros do céu, mas você não proclama, você não partilha, você não mostra às outras pessoas muitas vezes, sabe, aquilo que Deus revelou para você. É muito importante você sempre se manifestar. Quer usar a rede social, quer usar o Instagram, quer usar o WhatsApp, ok, mas proclame o Evangelho. Comece a colocar em prática o que você tem recebido de Deus. Eu oro para que nesta manhã o Senhor te levante, que o próprio Cristo se manifeste a você. Como? Através deste pão. Através deste pão, através desta palavra que está sendo lançada. Até porque, até barco e rede aponta para uma coisa que as pessoas nem aí conseguem trazer compreensão do espiritual. O próprio evangelista, atento aos detalhes aqui, afirma que até o barco estava cerca, sabe, de 200 côvados da praia. Isto, numa tradução, trazendo para o português, quer dizer, eles estavam 100 metros afastados. E apesar ainda da quantidade de peixe, gente, o próprio autor observa que a rede não se rompeu. A não ruptura, né? Olha o que eu vou dizer agora. Da rede pode ser aqui considerada um novo milagre. E ela ainda assinala também a unidade. Olha bem o que eu vou dizer. Assinala a unidade da igreja, da casa de oração, que é você, que sou eu. Olha bem, da própria casa ou igreja de Cristo na terra. Que aí vem a questão do seguinte, a questão que vem aí. Assinala algo que às vezes ninguém coloca em prática. Assinala a unidade da igreja de Cristo, dos discípulos do Senhor Jesus, que às vezes vem e simbolizada e reconhecida como a barca e o próprio Pedro. Só para você saber. E aqui eu fecho dizendo, tô fechando, calma. Se a pesca milagrosa é uma alusão à missão evangelizadora dos discípulos, e a não ruptura da rede indica a comunhão dos seguidores. Se você é seguidor, se é discípulo do Senhor Jesus, é para você essa palavra agora, tá? A comunhão dos seguidores de Jesus que, olha bem, diante do trabalho realizado, vão durante a noite, testemunha agora o milagre da farta pesca, e a rede juntamente com a túnica de Jesus, que na cena do Calvário foi sorteada pelo soldado, João 19, verso 23 e 24, assinala a unidade, sabe, da igreja de Cristo. E agora eu digo mais, o contraste entre o fracasso dos pescadores durante a noite e os 153 peixes pescados pela manhã ensina,
ensina que na presença do ressuscitado, tudo muda. Tudo muda. A confiança dos discípulos na palavra de Jesus fez a rede encher-se de peixe. E esse mesmo mestre, meu Deus, já havia dito anteriormente: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Fecho dizendo para você: como anda a sua amizade? Meu Deus. Como você de fato demonstra que você tem uma boa amizade com Cristo ressuscitado? Dizer é uma coisa, a prática muda tudo. Como dizer para alguns que você optou em ser discípulo de Jesus, mas muitas vezes você está tão envolvido com as coisas seculares, você está tão envolvido com as coisas ligadas à terra, está tão envolvido com conquistar coisas da terra, que as pessoas não conseguem ver o seu amigo. Aquilo que, sabe, aquela pessoa que você diz que é seu amigo, aquela pessoa que você diz que é um bom amigo, aquela pessoa que você diz que é o Senhor Jesus. As pessoas sempre vão observar quando você está perto de alguém que você tem muito apreço, muito respeito, muito carinho, uma boa amizade, dizendo: poxa vida, olha como eles são amigos. Cara, gostei de seu amigo, hein? Gente boa pra caramba, hein? Poxa vida, já escutou isso já? Já pegou isso? Isso não acontece só no mundo secular, isso acontece até dentro das casas de oração. As pessoas observam tudo. E às vezes alguém pergunta: nossa, por que será que fulano se afastou? Não é que ele se afastou. Aqui tem a resposta. João capítulo 21 tem a resposta para mim e para você. A gente tem que começar a buscar a resposta na palavra. Enganoso é o coração do homem, gente. Mas aqui a resposta, ela é verdade, te leva para a verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Por isso eu digo a você, fecho-lhe dizendo: sem mim, o próprio Cristo fala, nada podeis fazer. A grande lição está aqui. Os discípulos labutaram, seguiram o seu próprio caminho, criaram ali um laço de tal forma que nenhum deles questionou. Todos seguiram aquilo que foi falado. Porém, a noite toda, nada dica. E segundo alguns, confirma, aqueles que estudam, pesquisam, como eu falo, até nos originais, mostra que o melhor horário para pescar seria a noite. Não seria nem o horário que o próprio Cristo, mas de acordo com aquilo que ele fala, que ele libera. Não tem dia, não tem noite, não tem hora. Ele chega na hora certa. E quando ele chega, ele muda todo o quadro, principalmente o quadro negro, o quadro de tristeza, o quadro de abandono, o quadro muitas vezes de solidão. Convida Jesus. Eu lhe apresento o bom amigo. Existe uma canção louvor, e esse louvor eu escuto desde a minha época de criança, quando eu tinha entendimento. Achei um bom amigo. Sim, esse achei um bom amigo mostra que é meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Salvador. Eu oro para que nesta manhã você não abra mão daquilo que Deus pôs aqui. Se algo aconteceu na sua caminhada e você pode, se assim o quiser, mudar, sabe, ir lá, conversar, sabe, ter aquele sentimento de dizer à pessoa: olha, eu errei, eu reconheço que infelizmente eu fracassei. E aí você vai dizer para essa pessoa aquilo que Jesus sempre espera daqueles que dizem ser o quê? Discípulo, cristão, pessoas que têm o chamado de Deus. Você vai dizer para essa pessoa o que de fato ela precisa ouvir. Você entendeu? Você vai dizer a essa pessoa. E é isso que eu quero falar para você. Diga a ela: olha, eu sei que em algum momento eu não fui verdadeiro, eu não fui verdadeira. Muda seu quadro, muda sua história, mas não abra mão da salvação. Não faça isso, querido. Não abra mão da sua salvação. Busque agora, nesse dia, nesta manhã, colocar as coisas no devido lugar. Por quê? Porque Jesus, aleluia. Querido, Jesus, ele está aí. Ele está dizendo: ó, estou batendo, posso entrar, posso mudar agora, porque sem mim nada podeis fazer. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus fale muito mais ao seu coração. Quero agradecer
por todos os meus nobres amigos, por aqueles que entraram, por aqueles que tiveram um período de tempo observando a palavra, por aqueles que vão ver depois, durante a tarde, muitos vão ver até a noite. E eu já repito a você que todos os domingos, nosso Você Sabia, estou deixando para fazer às 18h30, porque já estamos cultuando como família, célula familiar. Você é meu convidado. Às 18h30 hoje, vamos ter uma palavra da parte do Senhor, vamos louvar, vamos bendizer o Senhor. Venha participar do nosso culto online, tá bom? Deus te abençoe. Olha o meu abraço. Que Jesus te abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Fiquem com Deus. Glória a Deus.